lá e não quer dividir. O socialismo vem para dividir, o capitalismo vem para somar para si. E o socialismo vem para dividir. Porque também realmente não tem para que a gente ficar com tanta coisa, não é? Mas o mundo é capitalista, né? Cada um só pensa em si, né? Não quer pensar no outro. Ah, eu só penso em mim, ficar aí só amontoando coisa para morrer e deixar em não sei para quem. Então, essa nova política econômica, né? Ela precisava de ter Lenin, ele precisava usar características capitalistas, mas de uma forma que não abolisse o socialismo, né? Que o socialismo ficasse em evidência. Ele precisava adotar isso porque ele precisava reestruturar a economia da Rússia. E como é que tinha que fazer isso? Trabalhando, produzindo. E tinha que o povo ir trabalhar, tinha que o povo ir produzir. Se a produção está parada, então o país não vai ter nada para vender, o país não vai ter dinheiro para se sustentar, e aí vem a questão da fome. E aí ele teve que adotar essa nova política econômica, né, com esse objetivo, né, com as medidas para melhorar a situação econômica, né, da nação. E aí o seguinte, né, veja só, a ideia, então, da NEP, como a gente tem aí, né, que é a nova política econômica, era desenvolver aspectos capitalistas, isso só para legitimar o que eu falei, não é? Para evidenciar mais ainda, que evitassem a falência total da economia russa e salvassem o regime socialista recém-estabelecido. Conta-se que Lenin justificou esse momento de incentivo à prática capitalista, dizendo que era preciso dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Contudo, as grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro, os transportes continuaram controlados pelo Estado. Então, ele pensou, então vou ter que voltar para trás, botar o pé para trás de novo. A Rússia estava mergulhada no capitalismo, vou ter que voltar para lá para poder reestruturar novamente a Rússia, para poder dar dois passos para frente. O cabo era inteligente, né? O cabo era inteligente. Ele usava esse argumento, né, para que as pessoas não esquecessem que o socialismo era o que ia predominar ali na Rússia, né? Os sovietes no poder. Então, eis a questão. E aí, de fato, teve que acontecer isso mesmo. As medidas estabelecidas pela NEP não foram suficientes para aquecer a economia russa, que apenas em 1926 atingiu os níveis de produção do período anterior à guerra. O crescimento da economia do país se deu a partir da década de 30, impulsionado pelo chamado Plano Quinquennais. Naquela década, enquanto o país capitalista sofria os efeitos devastadores da crise de 1929, né, que nós vamos estudar esse assunto da crise de 1929, quando formos estudar também, logo logo, as ideologias nazistas e fascistas que vão estar também atreladas a essa crise de 1929, que aconteceu, né, a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, né? Mesmo passando por essa crise, mas a Rússia, só em fins, né, da década de 20, 29 e 30, ela conseguiu evoluir de verdade, né? Então foi um período bem trabalhoso. Vejam que a guerra termina em 1921, arrasada. 9 anos mais tarde, 9 anos, gente, quase uma década, o país voltou, né, a ter uma certa estabilidade econômica, né, diante do que aconteceu. Pronto. Lenin não vai viver eternamente, ele vai morrer. E com certeza morreu. E aí, com a morte de Lenin, né, outra pessoa vai ter que assumir seu posto, né? Então, começou a haver uma disputa por esse poder, né, o poder de Lenin. E a disputa era entre Stalin, né, e Trotsky. Os dois disputaram, né? Em outro manual, eu estava vendo, né, Stalin manda matar Trotsky, né? Eles vão disputar o poder para ver quem vai ficar no lugar de Lenin. E
quando o Stalin consegue, né, ainda acha pouco, né, ter ganhado, ainda manda dar fim no outro, né? Mas nessa unidade a gente não vê isso, né? Só que ele assumiu o poder. E o que é que Stalin vai fazer? Uma ditadura. Aí quebrou, né? Aí acabou de matar. Então nós vamos ter a ditadura stalinista. Então a Rússia, né, viveu também esse período de ditadura. A ditadura, né, de Stalin. E ele era, gente, cruel. Ele era cruel, cruel, cruel. Parecido com Hitler, parecido com Mussolini, com Getúlio Vargas, né? Não foi diferente, porque era o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o Brasil, o Estado Novo, e lá, né, o stalinismo reinando na Rússia, né? Os sovietes morresse mesmo pela terra. E aí daquele que ousasse ser contra o poder. Ele perseguia, ele torturava, né? Então, tudo que ele determinava, Stalin, deveria ser bem aceito e acatado. Ele não aceitava oposição de forma alguma ao seu governo. Então, na ditadura stalinismo, né, começou em 1927, com a aprovação da proposta de Stalin de coletivização forçada da agricultura. O objetivo era obrigar a classe dos camponeses prósperos, conhecido como os kulaks, a aderir às fazendas coletivas, como resistiram a entregar a produção ao governo, né? Os kulaks foram vítimas de violência e repressão. Então, ele vai trazer isso, né? Como é uma ideia socialista, então a produção era para ser partilhada na cabeça dele. E aí daquele que se recusasse. Então, os que se recusaram a fazer o que foi determinado por Stalin foi violentamente, né, morto, torturado. A repressão também se voltou contra os que denunciavam o autoritarismo stalinista. Então, aquele que ousasse denunciar fora do mundo, né, a situação da Rússia, era perseguido também. Então, ninguém tinha direito à liberdade de expressão econômica, nem nada, né? Essa liberdade ele tirou totalmente. Ele era um verdadeiro carrasco no poder. Bom, então aí foi o que aconteceu, né, durante um bom tempo, né, o poder do stalinismo, né, a ditadura na Rússia. A arte na União Soviética, né? A União Soviética surgiu, né, que era a união ali de vários países, né? E eles já denominaram como soviético, que eram os sovietes que estavam no poder, eles eram, né, esse soviético, eles criaram, né, a união, né, desses grupos, né, de países que, no caso, falavam a mesma língua econômica, eu quero dizer, que era o socialismo, governado pela Rússia, né? A Rússia, até então, tinha sua capital em São Petersburgo, depois mudou para Moscou, né? Ou, atualmente, é Moscou a capital da Rússia. Sim, aí veja só, para muitos socialistas, a arte era parte do processo de transformação da sociedade, da criação de uma nova cultura revolucionária. Esse projeto animou vários artistas de vanguarda da Rússia pré-revolucionária e continuou estimulando a produção artística depois da Revolução Socialista de 1917, né? Então, os artistas, né, foram bastante comovidos com essa revolução na Rússia. Foi interessante, como eu disse a vocês, né? No início lá, quando Lenin pensou naquele projeto, mas aí esse projeto, como dizer, ele foi caminhando e de repente ele se perdeu no meio do caminho, né? O poder sobe a cabeça de quem está a governar. E aí nós temos o realismo socialista. Aí, com a chegada de Stalin ao poder, as manifestações das vanguardas, aquele que falei, né, que ele deu condições para que acontecesse, Lenin, quando chega no governo de Stalin, né, que foi quem assumiu depois de Lenin, esses movimentos de vanguardas, né, das vanguardas soviéticas,
foram reprimidas e consideradas burguesa. Olha o que é que ele alegava, né? Não tem mais para que esse movimento, isso é coisa da burguesia. E aí, aquilo que o próprio socialista Lenin, né, criou, Stalin agora vai mudar. Ele vai vir com outra, né, posicionamento. É por isso que a ideia de socialismo causa medo em alguns países, porque as pessoas, por não conhecerem o que é socialismo, comunismo e capitalismo e feudalismo, são ignorantes nesse assunto, aí ficam falando, ai, vai que o partido tal ganha, o país vai virar socialista, e agora... Minha gente, isso é conversa furada. A gente precisa conhecer como posso dizer, essas teorias, né, essas correntes, né, ideológicas, políticas, econômicas, para poder sabermos se posicionar frente a elas, sobre o que é certo, o que é errado, né? Então, o que a gente vê aqui na Rússia, por exemplo, foi o que, gente? Foi o próprio desgoverno, tanto do Czar, como de Lenin, como de Stalin, né? Não dá para a gente realmente ter uma postura defensiva dos três governos que eu pincelei aqui, estou pincelando para vocês, né? Porque cada governo vai ter uma forma diferente de se articular, de desenvolver sua política, e sempre a maioria é quem vai sofrer as consequências. Uma minoria vai ser beneficiada e uma maioria vai sofrer. A ideia de Lenin era que essa maioria deixasse de sofrer, a princípio, né? E ele veio caminhando com isso. Aí ele se perdeu quando mandou matar todos os czares, porque é como diz, a vida acima de qualquer coisa. Depois entra Stalin, né? E vira um ditador. E aí pega um socialismo e coloca, né, atrela à ditadura. Acha que socialismo e ditadura... Não, gente, mas a ditadura também estava nos czares, né? Era uma forma de ditadura, só que eles eram capitalistas, meios de produção, beneficiava mais a burguesia. E aí, como é que a gente explica isso? Como é que eu posso dizer que o socialismo é um sistema ditador e o capitalismo é o quê, então? Porque quando o grupo de pessoas saiu no Domingo Sangrento para reivindicar mudanças, gente, era um país capitalista. E como foi que o imperador recebeu? Recebeu com tiros, recebeu com violência. Então é uma expressão de ditadura. Ele seria uma pessoa democrática se ele... gente, vamos sentar, eu vou ouvir e vamos fazer o melhor por vocês e tudo mais. Ouvir a opinião, dar a opinião. Mas isso não aconteceu. A Lenin também vem de uma forma dura, toma o poder numa guerra entre o exército branco e o exército vermelho, né? Os bolcheviques sobem ao poder. Quando sobe ao poder para trazer essa mudança, aí de contrapartida vem os adversários, que não iam deixar barato, né? O que foi tomado deles, né? Aí começa uma guerra civil, o país já tinha saído de uma guerra, porque não estava tendo condições de permanecer na guerra, aí cai na linha da pobreza, aí como ele tinha ido para frente com o socialismo, Lenin volta para trás, né, para reestruturar a economia russa. E aí, com sua morte, o cara lá assume num caminho, né, socialista que a Rússia estava, né, embora que lá, sendo capitalista, né, por debaixo dos panos, e vira ditador. Então é isso que acontece. E aí ele vai desmantelar, né, o que já tinha sido feito, né, como por exemplo esses movimentos vanguardistas, porque esses movimentos de artes, né, eles expressam a opinião, né, numa pintura tá lá a opinião, num desenho, seja lá em que for, tá expressa. Então ele queria exaltar o seu governo e não criticar. Então se houvesse crítica num movimento desse aí, a pessoa ia ser perseguida. Então ele começou a perseguir e observar esses movimentos, né? Sobre o regime stalinista surgiu o realismo socialista, financiada e controlada pelo Estado. Então, esse realismo de antigamente, né, de Lenin, agora vai ser, né, de Stalin e vai ser financiado pelo governo, né? E aí, nesse realismo, deveria estabelecer o quê, né?
que a arte deveria enaltecer a pátria soviética, representar apenas o mundo dos trabalhadores, soldados em guerras, operários e camponeses, fortes e felizes, etc. Podia estar trancando os dentes, morrendo ali de dor, mas era pra desse jeito. Né? Feliz da vida e deixa aqui, né, você sendo espetado por trás. Era a ideia, né, de Stalin, né, quando passou a financiar esse realismo, né, dentro da Rússia. Ó, a partir de agora, vocês vão fazer o que eu quero. Mesmo os operários morrendo de trabalhar, sofrendo, né, a duras penas, mas para botar a cara deles felizes. Quero o desenho dele, quero as imagens dele, quero todo mundo feliz, todo mundo defendendo, todo mundo cantando um hino como a coisa mais linda do mundo da Rússia e deixa que o pessoal volta a sofrer novamente. Então, isso era assustador, né? Era assustador e é assustador no mundo que a gente vive hoje. Né? A gente tem que ter muito cuidado sobre essas questões, né? Aí, sim, ainda sobre Trotsky, né? De seu exílio no México, Trotsky acompanhava as notícias sobre a União Soviética, interessado em discutir os caminhos da arte soviética e dos partidos comunistas dirigindo por Moscou. Trotsky se reuniu com André Breton, poeta e dirigente do movimento surrealista e muralista no México. O resultado foi a publicação na Cidade do México, no Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, assinado pelos dois artistas com a colaboração de Trotsky. O documento defendia a liberdade absoluta a todos os cientistas e artistas para que pudessem produzir e criar sem nenhuma pressão de partidos ou governo. Então, Trotsky, como quando Stalin, né, foi o vitorioso, ele correu. Mas eu disse também anteriormente que Lenin, né, em outro livro, né, fala que Stalin mandou matar Trotsky, né, deu fim a ele. Mas aqui está a razão por isso ter acontecido, né? Como ele, mesmo de longe, ficou fazendo publicações do que estava acontecendo na Rússia e defendendo a liberdade, então Stalin procurou uma forma de dar fim à vida de Trotsky, né? E isso é o que de fato, né, acontece no regime ditador. Então, por aqui fica, gente, a questão da Revolução Russa. Foi uma mudança, sim, foi uma mudança que aconteceu na Rússia no sentido de derrubar o poder absolutista dos czares, né? E a ascensão, né, do povo, mesmo por um curto período, e ao mesmo tempo, né, esse sistema triste que se instalou na Rússia, né, mediante a tudo que eu já falei anteriormente. Então aqui está um pouco sobre a Revolução Russa, nono ano, podem procurar, né, vocês têm todo o assunto no livro, né, a Revolução Russa, a partir da página 56, né, a 66, tem todo o assunto. E aqui, né, eu trouxe alguns elementos importantes para abrir a mente de vocês, né? Como vocês vão observar a partir do czar, como era o governo de czar, né? Depois vão ver, né, o Domingo Sangrento, né? Que do Domingo Sangrento nasceu o Partido dos Soviéticos, né? Esse partido que mais tarde influenciou a Revolução Russa, né, liderada por Lenin. Lenin, né, toma o poder, né, dos czares, assume o poder e, ao mesmo tempo, confisca todas as propriedades da alta burguesia, né, tanto da igreja como dos burguês, né, e as indústrias e tudo. Ele vai estatizar, né, tornar do Estado. E vai tirar o país da Primeira Guerra, porque não tinha condições de continuar na guerra. Depois, né, disso vai vir a Guerra Civil, porque aquelas pessoas que perderam as coisas, né, que Lenin foi lá e tomou, vão vir, né, com revanche, né, sobre o governo de Lenin. Lenin vai se armar, né, com o Exército Vermelho e o outro era o Exército Branco, vão confrontar-se nessa Guerra Civil. Os bolcheviques, né, que são a maioria russo, né? E esse branco era os mencheviques, que eu esqueci de falar, né? Que era a minoria russo,
vão perder a batalha, né? Os mencheviques, no caso o Exército Branco, mas em compensação a Rússia vai estar arruinada perante a guerra civil. Lenin vai ter que dar passos atrás, buscar o capitalismo, trazer de volta para reorganizar a economia do país, né? Só que Lenin morre, Stalin vai brigar mais Trotsky para assumir o poder. Stalin vence, né? Trotsky assume o poder e vai estabelecer uma ditadura, né, socialista dentro da Rússia, né? Ou seja, da União Soviética. Ele. E Trotsky vai se refugiar no México, né, por medo, mas mesmo assim vai continuar fazendo as publicações, né? O povo tem direito, a vez é do povo, nós lutamos para a liberdade do povo, para depois vir um cara lá e tirar essa liberdade. E aí, o final dessa parte da história, né, é que Trotsky vai ser morto. E depois, né, pode ser visto, né, pode ser feita pesquisa, né, em como está a Rússia atualmente, né, bem diferente. Depois de tudo isso, né, todos esses acontecimentos, né, hoje uma república, a Rússia, e, né, tem as suas formas de governo, né? Só que, por ser uma república, não quer dizer que a forma de governo de lá vai ser igual à do Brasil. Claro que não, lá vai ser, né, de outra forma, né? Outra forma vai ser, né, usada para governar a Rússia. Mas o interessante disso é esses elementos chegar até nós, né? Que nesse período aí, né, nós ainda vamos estar aqui no Brasil ainda na República Velha, né? Estávamos caminhando ainda para chegar na nova República com Vargas, né? Com a era Vargas. Então, como nós vimos anteriormente, em 1917 o Brasil estava ainda na República das Oligarquias. Ou seja, né? Aqui também quem mandava no país, né? Talvez até hoje mande, né? São os mais ricos financeiramente. Oligarquias, né? De governo de poucos, de poucas pessoas. Então, são coisas que perpassam os muros de cada país e chegam em outros, e outros, e outros. E assim vai a, a organização mundial. Então, assistam o vídeo e qualquer coisa é só perguntar no grupo.